Meu papo hoje no Café Corporativo é com uma nutricionista que vem falar a respeito dos melhores alimentos para controlar a sua ansiedade. Mas calma aí, daqui a pouco, depois do intervalo. Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje falando a respeito de alimentos. Nós vamos falar a respeito dos melhores alimentos para controlar a ansiedade, essa ansiedade que vem trabalhando tanto contra nós aqui no mercado de trabalho, né? Será que nós estamos muito ansiosos? Giovana Giorgetti, seja bem-vinda ao Café Corporativo. Muito obrigada, um prazer estar aqui e sim, hoje estamos muito ansiosos. Ai, meu Deus. A Giovana Giorgetti, ela é minha amiga há bastante tempo já, aliás, sou amigo da Giovana há não tanto tempo quanto sou amigo dos pais dela, né? É verdade. E Giovana, que também é chamada de Gigi, é isso? De Gigi, de Gio, como quiser. Ela que é uma nutricionista formada pela Anhembi Morumbi, mas que buscou uma especialidade um pouquinho diferente. Como é que você começou a trabalhar com esse foco na ansiedade, Giovana? Então, quando eu saí da faculdade, logo eu comecei a trabalhar com emagrecimento. Mas passou o tempo, eu fui vendo que assim meus olhos já não brilhavam mais para aquilo e eu desenvolvi ansiedade. Depois assim de um tempo, em relação a algumas situações que aconteceram, eu comecei a ter crises de pânico e eu sempre tive na minha cabeça que eu não queria tomar remédio. Eu falava, não é possível que eu vou viver dependente de um remédio, eu não quero isso para minha vida. Então eu fui atrás de alternativas. Primeiro fui para psicóloga, né, porque é um ponto super importante, mas eu comecei a pesquisar dentro da minha área. Falei, a alimentação é tão boa para tantas patologias, por que para a nossa saúde mental não? E foi quando eu comecei a estudar, descobri os benefícios para a ansiedade e foi incrível, eu comecei a aplicar tudo em mim antes e você vê assim uma melhora significativa. Hoje faz mais de um ano que eu não tenho crise de pânico. Então, maravilhoso, né? Sim, sem dúvida. A nutrição é maravilhosa. Até porque eu fico pensando assim, já existe isso dentro da nutrição? Outros profissionais que são especialistas nessa questão da ansiedade? Já. Hoje tem uma especialização muito grande que a gente pode falar assim, a neuropsiconutrição, neuropsiquiatria nutricional. Tem já outros profissionais e assim, não só para ansiedade, mas para depressão, para Alzheimer, para Parkinson, para cognição, memória. É que eu me especializei em ansiedade, mas a saúde mental em geral. Então quer dizer que é uma coisa já mais sabida pelo meio, entre os nutricionistas, é mais sabido do que a gente imagina. Existe uma relação comprovada da nossa alimentação com o nosso estado mental. Existe, porque a gente tem que pensar que o nosso cérebro, ele precisa de nutrientes, que o nosso corpo também precisa. Então, a gente não quer ter um corpo saudável, um cérebro também, ele vai buscar esses mesmos nutrientes. Então, a gente tem que dar isso para o nosso cérebro através da alimentação. Então, quanto mais a gente tem aí uma alimentação saudável, num geral, um padrão saudável, isso vai ajudar muito o nosso cérebro também, mesma coisa para o corpo. O que você quer dizer é que da mesma forma que eu me alimento e posso trabalhar positivamente órgãos como, por exemplo, o coração, intestino, estômago, enfim, e aí por diante, rins, né? Eu também posso trabalhar positivamente através da minha alimentação, meu cérebro, a minha capacidade cognitiva, isso que você quer dizer? Exatamente, porque o nosso cérebro ele vai depender de nutrientes para formar neurotransmissores. Então, isso que é muito interessante, porque para toda a formação ali da serotonina, nosso neurotransmissor do bem-estar, para dopamina, para o GABA, que é do relaxamento, você precisa de nutrientes, você precisa de vitaminas, de minerais, complexo B, magnésio, zinco, vitamina C, enfim.
Então, o nosso cérebro ele vai precisar disso. E quando a gente não dá esses nutrientes, é aí que as coisas começam a desregular. E junto a um padrão de vida hoje que a gente tem muito estressante, uma alimentação muito inflamatória, isso vai inflamando o corpo como um todo, inclusive o cérebro. Olha que interessante, porque eu vivi uma época da minha vida com muita ansiedade. Isso tem aí 6, 7 anos atrás e eu tinha um problema muito grande para dormir. Não para dormir, mas eu acordava na madrugada e ali eu tinha um período de falta de sono e eu só iria conseguir dormir de novo depois de algumas horas. E eu controlei isso. Eu lembro que o médico falou para mim muito a respeito do GABA. Faz sentido? Faz. E aí é uma coisa que eu posso trazer com alimentação. Sim, porque o GABA ele é um neurotransmissor que trabalha o relaxamento. Tanto que quando a gente fala de ansiedade, a gente tem uma diminuição do GABA e um aumento do glutamato, que é um neurotransmissor que deixa a gente mais agitado. Ele é importante, os dois são importantes em equilíbrio, porque quando você tem um glutamato muito alto, você vai ter uma pessoa totalmente agitada, com ansiedade. Mas quem também tem um GABA muito alto é aquela pessoa totalmente relaxada, que parece que nada preocupa, que também assim tá zen 100% do tempo. Isso também não é bom. É como se fosse uma pessoa dopada, né? Isso. Também não é bom, né? Não é. Mas para o sono a gente precisa. Tanto que a ansiedade e o sono, eles andam ali juntos. Porque você ter ansiedade pode te levar a uma insônia, assim como a insônia pode te levar para a ansiedade. E isso tudo me traz outros problemas de saúde relacionados ao corpo físico? Sim, com certeza. Porque você começa, assim, pensando nessa parte do cérebro também, seu corpo necessita de um descanso, seu cérebro precisa de um descanso. Você começa a ter um aumento de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, e isso impacta o corpo inteiro. Então, isso não é bom pra gente de uma forma geral, você causa uma inflamação. Então, não é interessante. E você está falando do cortisol, que é o hormônio do estresse. E a gente, quando ouve falar da palavra estresse, a gente fala, não quero estresse. Isso. Né? Mas o cortisol também ele é importante para o nosso corpo. Sim, todos eles são, porque a gente precisa um pouco, por exemplo, o cortisol, ele faz a gente despertar de manhã. É ele que faz, a gente precisa ter um pico de cortisol para que a gente acorde de manhã. Então, ele é importante, mas ele é um hormônio que ele precisa estar ali mais durante a manhã e ele diminuindo ao longo do dia. A gente vai ter um pequeno pico ali, umas 6 horas da tarde, mas é bem pequeno. Mas o ideal é que à noite ele esteja bem baixo para você ter produção de melatonina para você poder dormir. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, tudo no nosso corpo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio, E exato. o nutricionista é aquele profissional que vem trazer isso através dos alimentos, né? Sim. Porque o mais fácil é dar um comprimido aqui, dar outro comprimido ali. E, enfim, por que através da nutrição eu tenho mais vantagens em relação a tomar um medicamento hoje? Porque, assim, o medicamento, ele não vai tratar a causa do problema. Ele vai tratar um sintoma. Então, pensando na ansiedade, você vai ter um medicamento ali que a hora que você estiver ansioso, você vai tomar e você vai relaxar. Mas você vai ter essa ansiedade de novo. Você não vai estar tratando a causa do problema. E se for uma deficiência nutricional, como eu falei, a gente tem aí nutrientes. Então, se você tiver com uma deficiência de magnésio, de zinco, de selênio, de complexo B, entre outros. Vamos fazer um intervalinho e a gente volta daqui a pouco com mais informações. Eu já tenho aqui algumas perguntas que eu quero te fazer, mas antes vamos conhecer aqui a dica de segurança do Pelegrino. Vamos ver o que o Pelegrino preparou para a gente hoje. Até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são as fraudes com inteligência artificial nas grandes lojas de varejo. Ultimamente, estamos vendo várias promoções de grandes lojas com fantástico preparo e com os preços dos produtos extremamente baratos. São vídeos muito bem preparados, utilizando imagem e voz dos proprietários para ludibriar os interessados. É a inteligência artificial sendo utilizada em massa por fraudadores, no afã de fazermos transações financeiras fraudulentas.
Em pesquisa, esta semana, em propaganda de aniversário de uma loja de departamento Havan, seu proprietário falando que por conta dessa data festiva, isso mesmo, o próprio Luciano Lang estaria vendendo celulares de última geração por menos de R$90. Bastava para isso acessar o link, responder algumas perguntas dirigidas, preencher cadastro e processar a compra virtualmente após e-mail recebido, inclusive. Pronto, o Pix ou seu cartão de crédito com código de segurança está nas mãos dos meliantes. Nossa dica de segurança de hoje é sempre desconfiar de preços infimamente oferecidos em relação ao valor de mercado desse equipamento. Não acredite no vídeo que está vendo, nem tampouco a voz que é real do apresentador, pois tudo isso é conseguido por inteligência artificial. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje aqui com a nutricionista Giovana Giorgetti, a Gigi, que vem falar a respeito da nutrição direcionada para melhorar a ansiedade, o nosso sentimento, essa sensação tão ruim que é a ansiedade, né? Giovana, você um dia me disse que você queria trabalhar com ansiedade, com essa vamos dizer assim, não gosto de falar de cura, né? Mas com esse controle da ansiedade, é isso? Isso. Porque era uma coisa que você realmente sentia na pele. Mas antes disso você trabalhava com emagrecimento, não te conectava? Não. Assim, a gente sempre busca estética. Eu não vou falar que eu nunca busquei estética. Sim, busco até hoje. Mas eu não senti essa conexão porque eu nunca precisei passar por um emagrecimento. Então, assim, eu sabia o que a pessoa estava sentindo, mas às vezes eu não sabia, não tinha ideia do quanto era difícil para ela. Então você não cria uma conexão tão forte. Com a ansiedade, não. Na ansiedade você tem lugar de fala, isso que você quer dizer? Isso, porque quando a pessoa chega para mim e fala, eu tive uma crise de ansiedade, eu tive uma crise de pânico, eu sei exatamente o que ela está sentindo. E foi uma coisa que para mim no início foi difícil, porque eu não entendia o que eu estava sentindo. Eu tinha crise de pânico e parecia que eu ia morrer, porque a crise de pânico, você chega uma hora e você fala, eu vou morrer. É isso que está acontecendo, estou dando um adeus. Mas quando você conversa com uma pessoa que fala, não, isso é uma crise de pânico, isso vai passar, vamos trabalhar, tem controle, você se sente muito mais acolhido. E aí hoje eu sei falar sobre isso, porque eu já senti. Então, quando a pessoa chega para mim falando, eu tenho sentido isso, e vem trazendo os sintomas, eu sei o que ela está falando. Eu consigo ter uma conexão maior com ela. E é interessante porque, às vezes, a gente, quando sente um negócio como esse, a gente pensa que, ou os mais veteranos costumam dizer, isso é fraqueza, isso você precisa se concentrar, tem que parar de pensar besteira, né? Como se fosse alguma coisa que não é real. E em um determinado momento eu tive a oportunidade de conhecer grandes executivos que tiveram crises de pânico, crises de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizado, que é a TAG. Isso. Gente que a gente olha para a imagem daquelas pessoas e fala, nossa, esse cara não tem dúvida nenhuma na vida, ele não tem absolutamente nenhuma insegurança, né? Mas na realidade, no íntimo daquela pessoa, ela tem muita insegurança. Então, isso acontece. Acontece. E assim, uma coisa que você falou que é muito importante, ainda existem muitas pessoas que trazem como uma frescura. Eu já ouvi isso, ai que frescura você ter ansiedade, você não tem motivo para isso. Isso é falta de Deus. Isso é uma coisa que muitos pacientes meus trazem isso. Ai, me falaram que é falta de Deus. Eu falo, você acha que é falta de Deus? Você? Não, não acho.
pronto. Então, para você não é, né? Para você não é. Se para o outro é, o outro que lide com isso, Exato. Né? Esses dias até fiz uma publicação no meu Instagram e coloquei lá, falei, me fala a maior mentira que você já ouviu sobre ansiedade. Mas choveu resposta de é frescura, é falta de Deus, você não tem motivo para isso, é coisa de gente mimada, é coisa de gente que não tem o que fazer da vida. E eu falo, gente, não, a ansiedade na verdade ela é um excesso de futuro. Ponto. Se você pensa muito no futuro, você pode ter ali uma ansiedade num menor grau, no maior grau. Mas... E a gente é educado para isso, para pensar no futuro. Aliás, quando não se pensa no futuro, a gente é até criticado. Você não olha para frente, não pensa no futuro. Então é natural que a gente pense no futuro. O grande lance é equilibrar isso, né? E esses alimentos, então, eles trazem essa possibilidade. Isso, não são assim alimentos, alguns alimentos em si, de falar certinho, esse, mas é um padrão. Então você começar a excluir, não... Excluir não é a palavra certa, mas diminuir, evitar alimentos assim com muito açúcar, muita gordura, esses ultraprocessados, então assim, salgadinhos, bolachas de pacote, esses tipos de alimentos, as carnes processadas, presunto, a salsicha, isso é melhor você evitar, porque tudo isso vai causando ali uma inflamação no seu corpo que pode chegar no seu cérebro causando uma ansiedade. Mas você ter um padrão que hoje o mais conhecido é o padrão mediterrâneo, que você tem ali alimentos mais naturais possíveis. Então assim, frutas, legumes, aveia, leites, carnes mais magras, trazer o azeite como a fonte principal de gordura da dieta, trazendo peixes, nozes. Você vê, é uma alimentação simples, não é assim, uau, isso é muito difícil de fazer. Não, é um... E o interessante, eu acho que é muito interessante a gente falar que isso que você está falando agora aqui no programa é meramente um exemplo, né? Sim. Quer dizer, algumas pessoas talvez não possam com leite, outras pessoas não possam com peixe. E você está nesse momento aqui dando um simples exemplo, mas que cada pessoa tem a sua realidade e essa realidade ela pode ser avaliada por um profissional, é isso? Num consultório? Isso, com certeza, porque quando a gente trabalha no consultório, o paciente está ali, ele está trazendo a rotina dele, ele está trazendo o individual dele, porque eu estou falando aqui de alimentos, mas pode ser igual você falou, você tem uma alergia a determinado alimento, você tem alguma intolerância, aquele alimento não vai fazer bem para você, ponto. Então, não coloque ele. A gente não vai trabalhar com ele. Mas, além disso, na consulta a gente consegue montar um cardápio certinho, colocando os gostos. Porque, assim, a gente fala de evitar, mas não significa que você nunca vai poder comer. A gente consegue colocar ali um docinho na dieta, um chocolate. Um chocolate, assim, até um ao leite, que todo mundo teme tanto. Não, o chocolate é só meio amargo. Não, dá para encaixar, tá tudo certo. Mas tudo com equilíbrio. E sem contar estratégias de comportamento. Eu gosto de trabalhar muito, de perguntar onde está a sua dificuldade. Porque às vezes a pessoa fala, não, durante a semana eu consigo seguir certinho, mas no final de semana, e a gente tem ali estratégias para usar no final de semana. Quer dizer, você identifica os gatilhos que fazem aquela pessoa sair de uma dieta. Exato. E também a questão da ansiedade no sentido assim, em que momento você se sente mais ansioso? Vamos trabalhar isso? Vamos pedir exame para ver o que está acontecendo? Porque eu posso ter uma ideia por fora, analisando sinais e sintomas, mas eu preciso saber como está o interno. Então, a gente pede exames para ver se está com uma deficiência grave de algum nutriente. Às vezes é necessário colocar um suplemento. Isso pode ser trabalho de forma coletiva, Giovana, ou tem que ser realmente específica para cada indivíduo? Eu digo coletiva, por exemplo, existem empresas hoje muito preocupadas com o bem-estar dos seus colaboradores. Existe uma forma de se trabalhar isso de uma maneira mais ampla e causando realmente uma educação alimentar para as pessoas? Sim, não, com certeza. A gente consegue trabalhar isso até em grupo, assim, fazendo um grupo, juntando um grupo de pessoas, mas ensinando. Eu falo que meu principal papel como nutricionista é ensinar a pessoa a comer, é ela não
precisar mais de mim, eu vou pegar na mão dela o tempo que ela tiver comigo. Ela pode contar comigo, assim, 100% ali, porque eu vou estar de mão dada com ela. Mas o meu objetivo é que chegue um momento que ela fale, eu aprendi a comer, eu não preciso mais de você. E eu vou estar super feliz por ela. E ela vai ter uma alta nutricional, porque dentro da nutrição a gente também tem a alta. E se ela precisar voltar, ela pode voltar, com certeza. Isso também tem a ver com quantidade de alimentos? Sim. Por exemplo, tem gente que a ansiedade faz comer mais também, não faz? Faz. Quer dizer, acaba sendo aí uma coisa que vai envolvendo a gente. Quer dizer, eu estou ansioso, eu como. Aí eu como mal, fico mais ansioso. Aí eu me sinto mal porque comi demais. E aí esse me sentir mal me leva a ter problemas de saúde, é isso? E também de ansiedade novamente, porque eu estou me sentindo mal, culpado. E aí eu fico querendo que chegue logo amanhã para isso passar. Isso, e aí você sempre começa a dieta na segunda-feira, né? Vai desencadeando ali uma cascata, né, de acontecimentos, porque você come porque você está ansioso, aí você se sente mal, pode se sentir culpado, aí pode ser que depois você fique ansioso de novo, você come de novo, e a gente nunca parte para comer assim, brócolis, né, a gente sempre vai comer ali, na maioria das vezes é doce. Giovana, mais um intervalinho, a gente volta daqui a pouco para finalizar aqui a nossa orientação ao nosso público hoje. Então vamos para o intervalo e nós voltamos daqui a pouco com mais cafeína. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com a Giovana Giorgetti, ela que é nutricionista e que se especializou em tratar essa questão tão importante hoje que é a ansiedade. Giovana, me conta uma coisa, além do trabalho da nutricionista ou do nutricionista que vai lá e orienta o paciente a comer bem, o que mais você traz para o seu paciente como complemento? O que dá para você sugerir também para uma pessoa que está hoje vivendo um momento de ansiedade? Primeiro que eu sempre faço um trabalho junto com uma psicóloga ali, com psicólogos em geral, porque a gente precisa, são trabalhos em conjunto. Mas fora isso, eu sempre falo para os meus pacientes buscarem um momento de bem-estar no dia deles. Então, com qualquer coisa, isso é uma coisa muito individual. Mas assim, alguns exemplos, uma leitura, uma atividade física. E atividade física não só falando academia, mas trazendo assim a dança. Tem gente que gosta de dançar, uma caminhada, jogar tênis, por exemplo, vôlei. Além disso, passear com o cachorro, brincar com os animais, isso é muito bom. Estar no meio da natureza, se possível, é uma coisa muito boa também. Além de práticas de meditação, yoga. Tenho pacientes que gostam muito de ter um momento ali, acho que mais mulheres isso, né? O skincare, fazer as unhas. Então, você tem um momento no seu dia que você tira para pensar em você, para trazer você ali como centro, sem pensar em outras preocupações, para você relaxar. Isso também é muito importante. Olha só, então eu tenho outras atividades que me levam a uma paz e que também facilitam nesse tratamento. Isso. Muito bom. É muito bom fazer isso. Mas isso é uma coisa totalmente, pode ser que o que eu falei aqui não agrade alguém, mas alguém fala, mas eu gosto de fazer uma outra atividade. Meu, legal, faça, busque esse hobby. Aquilo que te faz bem. Que te faça feliz, exato. Muito bom. Giovana, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Um prazer te receber aqui. Espero que você volte outras vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada, Aguinaldo. E o Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana com mais uma entrevista. Enquanto isso, você que está em casa, acesse o nosso acervo pelo YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, com mais de 350 entrevistas que podem realmente te ajudar no seu dia a dia. Porque, afinal, Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Café Corporativo,
Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.